você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Hoje, GV News Entrevista conversa com o comandante do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Coronel Edmilton Ribeiro Aguiar Júnior. Coronel, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista mais uma vez, né? Coronel, verão, praia cheia, estradas cheias, com as pessoas viajando para lá e para cá, chuvas intensas, três grandes preocupações para o Corpo de Bombeiros, né? Que a principal responsabilidade é manter a vida e essas três coisas colocam a vida em risco quando as pessoas não são prudentes, né? O que o Corpo de Bombeiros está planejando, como ele está se preparando para enfrentar essas situações? Vamos trabalhar por etapas, vamos começar com as praias. Como é que o bombeiro está se preparando para lidar com a questão dos banhistas, com as praias lotadas, com os afogamentos que sempre, infelizmente, acontecem? Como é que vocês estão se preparando para cuidar da orla do Espírito Santo? Bem, eu digo sempre que a gente tem que fazer parcerias. Ninguém pode tudo, e independente das situações, ainda mais no mundo de recursos escassos, né? Tanto recursos humanos quanto recursos materiais, financeiros. Então a gente tem parceria com os municípios. Os municípios contratam os guarda-vidas, mas o Corpo de Bombeiros é ele quem faz a seleção dessas pessoas, faz o treinamento e depois faz a fiscalização do serviço. Então essa é a modalidade utilizada no Espírito Santo. Cada estado tem uma forma de tratar com o serviço de guarda-vida. A nossa é essa. Esse ano nós vamos ter 910 guarda-vidas e 44 bombeiros atuando nessa fiscalização. E como é que está a disposição disso? Como é que eles vão ficar? Aquelas tendinhas, barracas, como é que vão ser a estrutura que eles vão ter para trabalhar? Como é que vai ser? Bem, a inovação que nós fizemos neste ano é que estávamos observando que cada município tratava o serviço de guarda-vidas de uma forma, em termos de materiais disponibilizados para os mesmos. Exemplo, tinha locais que faltava protetor solar, às vezes não tinha as barracas adequadas, ou seja, sombrinhas, né, cadeiras, os life belts ou tubos de resgate, que são as nadadeiras, enfim, produtos diversos que o Corpo de Bombeiros esse ano entendeu que para termos um serviço uniforme no estado inteiro, nós deveríamos adquirir esses equipamentos, esses materiais e acautelar para esses guarda-vidas, de forma que nós temos a mesma qualidade prestada em todo o estado. Porque em termos de formação, a formação foi a mesma. Então agora, em termos de atendimento, eles precisavam ter os mesmos tipos de materiais, até mesmo para evitar manifestações, dizendo que não tinha um ou outro item de segurança. Quer dizer, vocês vão equipar todos os guarda-vidas exatamente com o mesmo nível de equipamento para segurança? De equipamentos mínimos básicos, e investimos 1 milhão nisso daí, mais de 1 milhão. Quer dizer, vão ter nadadeiras, vão ter aquelas boiazinhas igual tem nos filmes que eles... Apito, cadeira, sombrinha, uniforme, corda, tudo necessário para os primeiros atendimentos. Pocket mask. Tudo é padronizado, quer dizer, em Vitória, em São Mateus, lá em Anchieta, quando eu chegar na praia, eu vou ver o mesmo tipo de equipamento com os guarda-vidas? Sim, apenas um município do estado que ele não fez convênio com o bombeiro. Fez um convênio lá atrás, mas ele não teve interesse em continuar com esse convênio, que é o município de Presidente Kennedy. Os demais municípios do estado, todos eles fizeram convênios com o Corpo de Bombeiros. E aquela questão do jet ski que o bombeiro sempre gosta para chegar mais rápido, vocês estão disponibilizando em todo o litoral ou não? Sim, nós temos 7 jet skis, vai ficar um aqui em Vitória, outro em Vila Velha, São Mateus, em 7 praias, né? E os bombeiros que vão estar utilizando eles. Nós também temos longboard, que é umas pranchas grandes de salvamento, que vão estar sendo disponibilizadas também. Vamos ter quadriciclos patrulhando as areias, mas isso em praias que tem uma extensão de areia maior e mais plana. Em praias como aqui de Camburi fica quase impossível, porque perto da praia fica muito o declive, né? E a questão também da praia ser muito cheia. Não tem espaço quase para as pessoas ficarem. Então, isso daí são alguns municípios do interior que vão estar usando mais.
como Nova Almeida, né? Tem aquela faixa ampla de areia. Quer dizer, então, os bombeiros vão estar em todo o litoral, menos em Presidente Kennedy, vai ficar por conta da prefeitura, os equipamentos mínimos são por conta dos bombeiros, os bombeiros adquiriram, vão acautelar, tem jet ski, tem as pranchas, mas principalmente precisa que as pessoas se conscientizem, como dizia minha avó, que mar não tem cabelo, né? Sim. Essa daí é uma outra etapa da questão do verão, que é a divulgação, a conscientização das pessoas. Por isso que a gente pensa fazer os postos âncoras, que a gente pretende fazer no futuro com uma instalação física. Esse ano vai ser em barraca, que vai ser uma forma incipiente ainda. Isso daqui é para servir como um local base para as crianças perdidas, para distribuição de materiais, para um salvamento mais elaborado, mais profundo, vamos dizer assim. Uhum. Quer dizer, então vocês estão, da outra vez que eu esteve aqui, o senhor falou sobre isso, né? A ideia de construir postos do Corpo de Bombeiro nas principais praias do estado, para que as pessoas tenham visualmente uma referência, né? Ali está o bombeiro. Quer dizer, isso ainda não foi possível, quer dizer... A burocracia é grande, a dificuldade, porque a faixa de mar ali, de areia, pertence à União. Uhum. Então, nós estamos tentando, negociando. Eles não querem que construa uma unidade de concreto, a gente está pensando talvez fazer então uma de madeira, mas enfim, isso daí está em negociação junto com a Prefeitura também, com a Marinha do Brasil, então são vários órgãos envolvidos. Mas virá, quer dizer, uma coisa que o bombeiro não abre mão, quer dizer, de ter essa estrutura física fixa ali na praia. A gente acha muito importante para um turista que chega numa praia movimentada verificar que ali tem uma estrutura de bombeiro, tem uma estrutura de salvamento que possa garantir melhor a segurança dessas pessoas. Quer dizer, isso, quando se fala em turismo... Dá tranquilidade. Fala em turismo, tem que atender bem o turista. Isso é uma coisa importante, né? As famílias gostam disso, gostam de saber que tem um ponto de referência. Fala para a criança, ó, se perder, procura aquilo ali, ó, entendeu? Acho que isso que vocês estão tentando no final, né? Isso. Sim, sim. Coronel, outra coisa, a praia está cheia, mas tem chuva forte também, e aí acontecem as tragédias, que é a pior parte do verão. Todo ano a gente tem problema. Ano passado foram milhares de pessoas desabrigadas, mortos. Quer dizer, como é que está esse preparativo dos bombeiros para, infelizmente, essas tragédias acontecem? Já aconteceram agora, já começaram a acontecer esse mês, já tivemos soterramentos. Como é que vocês estão se preparando? Bem, nós estamos utilizando, inclusive, uma outra novidade, que é pegar o pessoal que foi contratado para o serviço de guarda-vidas e treiná-los também para salvamento em áreas de inundações e áreas alagadas. Porque quando está chovendo, normalmente não tem praia. Então, essas pessoas poderiam ser deslocadas para atendimento à população vítima das enchentes e vítimas das inundações. Então, além do curso de 40 horas que a gente dá de guarda-vida, nós estamos oferecendo aos municípios um curso, o prolongamento desse curso de mais 8 horas para que eles saibam atuar em áreas de inundação e áreas de alagamentos. Quer dizer, vocês estão agregando mais pessoal para essas eventualidades. Sim, um novo contingente que nos vai auxiliar nesse serviço. Em termos de equipamentos, o bombeiro está bem equipado quanto a isso? Quer dizer, na verdade, precisa mais da população ter consciência de se retirar da área de risco do que efetivamente para cuidar depois que a tragédia aconteceu? Bem, o desastre, a gente não só atua no momento do desastre, mas ele tem uma fase chamada de preparação, que é uma das mais importantes, a prevenção e a preparação. E isso a gente fez o ano todo. Hoje nós já temos 58 municípios com suas áreas de risco mapeadas, cadastrados pelo Centro de Monitoramento de Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM, em Cachoeira Paulista. Então isso daí já ajuda, quando tem um fenômeno meteorológico, ele é cruzado com essas áreas de risco, verifica-se o quanto choveu naquele lugar para dar os alertas para os municípios. Além disso, nós já distribuímos 36 kits de defesa civil, ou seja, quando assumimos no início do governo, poucos municípios tinham alguma estrutura, os jornais noticiavam isso, de defesa civil. Hoje nós pelo menos temos 36 com alguma estrutura. Temos coisas ainda para fazer, não está pronto, mas estamos caminhando. Estamos também adquirindo mais 42 para o restante dos municípios.
Também fizemos os planos municipais de redução de risco em 17 municípios capixaba, utilizando um montante de 5 milhões de reais. O que são esses planos municipais de redução de risco? Além dos os mapeamentos mais elaborados, que pega não só a área urbana, um pouquinho mais além dela, e vê a área de inundação, a área de deslizamento e elabora alguns projetos, indica soluções e faz alguns projetos para resolver esses problemas. Isso daí é entregue aos municípios para serem utilizados como uma forma de planejamento para os seus exercícios seguintes, como forma de evitar possíveis desastres. A gente está falando aqui de praia tal, de agregar mais contingente. Como é que está o contingente do Corpo de Bombeiros? Quer dizer, como é que está esse número de profissionais para atender essas demandas? Bem, hoje o bombeiro tem 1.251 homens efetivamente trabalhando, né? Temos um déficit grande que esperamos estar cumprindo gradativamente. Temos outras ideias que vamos estar expondo para o próximo governante, como a questão dos bombeiros comunitários. E como que seria esse bombeiro comunitário? A empresa fornecendo, às vezes, um homem, uma empresa, porque as empresas têm uma função social, o município, municípios mais estruturados, e os bombeiros trabalhando em forma conjunta. Essa é uma das modalidades do bombeiro comunitário. A outra modalidade seria unir o bombeiro profissional com o bombeiro voluntário. Então, são duas modalidades que nós temos. Uma, ele vai receber de alguma forma, quer seja do município, quer seja de uma empresa, e vai trabalhar de forma mista com o nosso bombeiro que vai coordenar esses serviços. E a outra é trabalhando em conjunto com os bombeiros comunitários, onde já existe. São muito poucos aqui no nosso estado, que não é a cultura do nosso estado. Mas a gente... do alemão que gosta muito. Exatamente. Por isso que nós temos naqueles municípios como Santa Maria, né, que tem um bombeiro voluntário. Então a gente pretende trabalhar de forma conjunta com eles. Pegar essa experiência e espalhar para outros pontos do estado. Sim, é importante a gente fomentar isso, porque nós não podemos tudo, né? E a gente tem que ser inteligentes e trabalhar de acordo com a nossa capacidade financeira. Não adianta a gente... E o bombeiro não tem necessidade também de estar em todos os pontos. Ele tem que ficar em regiões. Ele tem que atender determinadas regiões, determinados municípios vizinhos ali, vamos dizer. E nós temos um projetinho dos postos de bombeiros avançado, que é uma unidade muito menor, que ela fica abrigada num terreno de 300 metros quadrados, de forma que com portas automáticas, que o bombeiro saindo da unidade fica fechado, não precisa ninguém ficar lá tomando conta dela, e com efetivo reduzido nós vamos espalhar para todo o estado. Essa é a nova proposta que nós temos. A um preço muito mais baixo, muito mais real, nós vamos poder estar atendendo todo o estado do Espírito Santo. Cada município sempre vai ter um vizinho que vai ter uma estrutura de bombeiro. Qual é o tempo de resposta máximo que vocês têm hoje? Qual é o município que é mais complicado de atender? Então, nós hoje ainda temos municípios que chegam aproximadamente 2 horas para atendimento. E isso nós pensamos que com 20 homens, né, quer seja misto, quer seja comunitário, qualquer tipo, nós vamos estar atendendo da forma mais rápida possível, porque vamos ser vizinhos em termos de atendimento. Sendo que o ideal que a NFPA, né, as normas internacionais preconizam, é de 8 minutos. 8 minutos, quer dizer, 8 minutos a gente tem 2 horas, quer dizer, para quem mora lá nesse município não deve ser uma informação muito boa de ter não, né? Porque o que acontece, não só em questão ao incêndio, mas em questão ao resgate, ao salvamento. Quanto maior o tempo de atendimento, o incêndio ele se alastra e chega em proporções de prejuízos ou pode avançar para imóveis vizinhos, né? E a questão do acidente, cada segundo pode ser uma oportunidade de vida que está indo embora. Quais são esses municípios que são os mais complicados aí? Bem, hoje o próximo município que a gente vai estar presente vai ser Guaçuí, dentro do nosso planejamento. A unidade em breve estará pronta, está em fase final de conclusão. Então lá era um canto bem longínquo. Por quê? Porque a unidade mais próxima que tinha, ou era Cachoeiro do Itapemirim, ou é uma
guarnição destacada que nós temos lá em Venda Nova do Imigrante, mas ainda não tem uma sede, uma unidade, está ainda em projeto de serem iniciadas obras ainda. Então esse gargalo aí já está sendo observado. Mas nós temos o noroeste do estado, por exemplo, Nova Venécia, que cobre na faixa de 12 a 13 municípios. Então aquela região é muito grande, nós precisamos avançar, mas a gente está buscando primeiro como? Sendo racional. Primeiro, aqueles municípios mais populosos, porque entende que tem mais vidas que vão ser atendidas, e a gente, pouco a pouco, nós estamos fazendo a rede, a articulação para atender a todos os municípios do estado. Outro problema dessa época do ano aí de férias, todo mundo viajando, são as estradas. E vocês fizeram um posto avançado ali na BR, no troncamento da 262 e 101, né, que é para atender aquelas estradas. E como é que está o atendimento nas estradas aí? Tá, a BR-101 já tem a ECO, né, que já tem um certo atendimento, mas como é que está o trabalho de vocês para as estradas do Espírito Santo? Bem, então, como o senhor mesmo disse, a BR-101 foi privatizada. E isso nos ajudou muito porque eles têm equipes durante todo o trecho da rodovia. Nós já fizemos 2 simulados conjuntos, foi de repercussão aqui estadual, todo mundo viu, utilizando várias parcerias, SAMU, o NOTAE da Polícia Militar, enfim, a ECO 101, vários órgãos que de forma unida vão atuar em desastres nas rodovias de acordo com o porte do acidente. Mas a ECO 101, além de estar atendendo esse tipo de... Nós temos muitos produtos tóxicos, produtos perigosos que transitam pelo nosso estado. E isso é importante, nós temos pessoal preparado tecnicamente e com equipamentos para esse tipo de atuação, que nós estamos trabalhando para isso. Vocês não têm umas equipes específicas para isso? Sim, não, nós temos hoje pessoas treinadas, estamos adquirindo equipamentos para atuar nesse tipo de situação. São especificações complexas, hoje nós temos um veículo para esse tipo de situação, então nós estamos caminhando para atender melhor, porque nós temos a 262 também, com a BR bem complexa, além das estaduais, que são estreitas, muito sinuosas, né? Então, acontecem acidentes. Quer dizer, economicamente, o Espírito Santo é um estado importante e é caminho também para 2 ou 3 estados importantes. Minas, Rio, São Paulo, né? Bahia, quer dizer, tudo passa por aqui de uma maneira ou de outra e acaba sobrando para esses 1.200 e poucos homens que tem que prestar atenção a isso tudo. Hoje a gente tem um déficit muito grande. Em julho, o efetivo nosso previsto é de 1.800 homens. E bombeiro não é assim não. Ele abriu uma unidade, precisa ter gente ali, porque senão a gente tem que fechar serviço. E fechar serviço são pessoas que vão estar deixando de ser assistidas. Nós não temos o SAMU ainda em todo o estado. Então, no interior, quem atende a população ainda exclusivamente é o Corpo de Bombeiros. Entendeu? Então, a gente precisa estar presente. E até mesmo porque o SAMU ele não dá conta de tudo. Ele precisa do apoio. E essa questão de pré-hospitalar é um serviço que a gente executa, porque quando a gente desencarcera uma pessoa de um veículo, a gente já tendo uma viatura, um trem de socorro nosso, uma outra viatura própria do lado, já colocamos nesse veículo e a pessoa é levada para o hospital mais próximo. Um serviço que vocês, não é um serviço, é um trabalho que vocês fazem, que essa semana vocês formaram mais uma turma, é o Bombeiros do Futuro, né? Quer dizer, as pessoas já têm uma certa empatia com o bombeiro e aí vocês têm esse treinamento, esse programa. Como é que funciona esse programa Bombeiros do Futuro? Como é que ele é desenvolvido? Então, esse programa foi criado em 2004, a gente escreveu esse programa em 2004, ele foi para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, tramitou lá durante um período, tive até algumas dificuldades porque eu queria colocar a questão ensino religioso, alguma coisa que não era para tratar de religião em si, mas que existe um Deus, que as pessoas têm que ter um temor, alguma coisa, existe algo soberano sobre nossas vidas, que nós não somos simplesmente isso aqui e acabou. Né, que existe amor ao próximo, ou seja, eram filosofias de vida, vamos dizer assim, e tive muita dificuldade para implantar isso na época, porque o governo, né, não entendia que poderia aprovar isso. Mas enfim, esse projeto foi iniciado, na região de Vitória foi em 2009,
né, com parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória, do município, e agora nós formamos na faixa de 190 bombeiros do futuro só em Vitória, mas isso daqui está sendo feito em Guarapari, em Marechal Floriano, onde nós temos unidade de bombeiro, nós formamos os bombeiros do futuro. E como que funciona? Com crianças de 12 a 14 anos no seu contraturno. Então, nós escolhemos municípios com altos índices de violência e nos aproximamos dessas crianças, mostrando que elas podem ter um futuro, que elas podem ter um lugar ao sol, que todos nós somos iguais, só dependemos de oportunidades para vencermos na vida. Então, são esses ensinos de amor, de respeito ao próximo, de aproveitar o bem-querer que a população tem pela nossa corporação, de usar isso como uma ferramenta de aproximação desses meninos que muitas vezes estão nas ruas sem atenção, muitas vezes ouvindo que ele não pode, que ele não vai ser ninguém, e é isso que a gente tenta falar, justamente o contrário, que ele pode ser alguém, que quando tudo se pode para aquele que crê e quer, então eles podem ter um lugar ao sol, eles podem ser alguém, e só depende de nós. Quer dizer, isso tem dado bons resultados, os depoimentos que o senhor tenha ouvido mostra que as coisas estão funcionando do jeito que o senhor planejou? Sim, eu acredito muito no trabalho com as crianças. Inclusive, nós estamos desenvolvendo um próximo projeto que é o Bombeiro na Escola. Por que eu creio nisso? Porque as crianças não são o futuro, eles já são o presente. Quando uma criança ela tem um ensinamento, ela multiplica isso para os seus pais, para os seus avós, para os seus parentes. Poxa, não joga o papel no chão, né? Ó, cuidado com o cabo da panela para fora, ele tem que estar para dentro. Usa o cinto de segurança, como nós vimos a mudança que nós tivemos no país. Antigamente ninguém usava cinto de segurança, hoje todo mundo usa, fica com medo, às vezes quando entra no carro e o carro não tem cinto. Então, eu acho que é dessa forma que nós vamos diminuir a violência. Violência não é uma coisa mágica que se resolve no estalar de dedos. Nós estamos vendo aqui no nosso estado a dificuldade para reduzir os números de homicídios. Isso é uma cultura. Você olha para o cidadão, se acha feio, mata. Se acha bonito, mata. Então, é uma situação muito ruim. E isso daí tem que ser com educação, tratando com as crianças, com os jovens e dando oportunidade para todos. Então, Coronel, a gente tem aí esses programas do bombeiro, né, atendendo as crianças, que vocês vão intensificar com mais esse programa em bombeiro nas escolas. Porque, na essência, o Corpo Bombeiro só quer uma coisa, né? Manter as pessoas vivas. Isso aí. A finalidade do bombeiro, nossa missão é a vida humana, né? A proteção, que é uma palavra ampla, da vida humana, dos bens das pessoas, porque às vezes uma pessoa gasta toda uma vida física, vamos dizer assim, para constituir um determinado patrimônio. Isso daí é importante ser preservado. E o outro bem maior nosso é a natureza. Sem natureza, nós não vivemos, não vamos sobreviver. Então também o Corpo de Bombeiros visa a preservação da natureza, né? Com educação, com preservação, com combate aos princípios de incêndio ou incêndios florestais e por aí vai. Quer dizer, nós vamos ter aí o final de ano, as férias, quer dizer, as pessoas têm que ter consciência, vida em primeiro lugar, quer dizer, não se arrisca na água, não corre demais, se está numa área de risco, sai de perto, deixa as coisas acontecerem ou não acontecerem e, na dúvida, procura o Corpo de Bombeiros, né? Sim, o nosso telefone é 193, em qualquer situação, nós vamos sempre vamos ser um braço, uma mão amiga, disposto a socorrer a comunidade, a sociedade em qualquer situação. E vem aí mais um período de férias, mais um verão de muito trabalho, e isso o senhor não tem jeito de evitar, né? Sim, nosso pessoal já está preparado. Criamos esse ano também uma coisa nova chamada uma força-tarefa. Criamos também a questão dos cães. Hoje nós temos cães farejadores que ajudam a buscar pessoas perdidas em matas, ajudam a buscar pessoas afogadas, pessoas soterradas. Então, cada vez mais nós vamos diversificando. Nós somos poucos, mas o que eu tenho que falar para a tropa é o seguinte: não importa a quantidade, importa sermos bons naquilo que fazemos. Nós temos que ser os melhores. Pequenininhos, bons, né? Fazendo sempre o nosso melhor de cada um, nós vamos construir um ideal a ser alcançado, que é uma corporação que sirva bem à sociedade capixaba. Coronel, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no GV News Entrevista. Eu falei para o senhor antes, continuamos à disposição, qualquer informe que o Corpo de Bombeiros queira dar, qualquer situação, convocação, apelo, nós estamos abertos aqui para colocar a informação do Corpo de Bombeiros. Tá joia. Aproveitar e falar que no dia 22
de dezembro, às 19h30, é o aniversário da nossa corporação. E vamos estar fazendo uma solenidade lá, com a formatura de novos sargentos, entregas de equipamentos, inclusive vamos estar fazendo um desfile com os nossos cães, enfim. A comunidade que quiser comparecer está de portas abertas à corporação para recebê-la. Mais uma vez, obrigado. GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta daqui a pouco com uma nova informação. GV News, porque informação é coisa séria.